Queridos irmãos e irmãs, estamos com essa celebração desse domingo, a grande semana, a Semana Santa, e ela só é santa porque é do Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio para nos salvar, aquele que veio para fazer com que a gente percebesse que os nossos sofrimentos não limitam o projeto de Deus, pelo contrário, a gente precisa perceber o quanto o Senhor é fiel. E Ele, sendo fiel, permanece conosco até mesmo nos sofrimentos. No primeiro momento, eu queria que nós repousássemos os nossos olhares sobre a primeira leitura do profeta Isaías, nesse capítulo 50, que fala do servo que não foge da dor. Não foge da dor. Esse texto, queridos, ele traz para nós coisas muito importantes que vai fazer a gente compreender o verdadeiro sentido daquilo que o próprio Evangelho quer deixar claro para nós. Como nós vemos no texto, o Senhor me deu língua de discípulo. O servo, queridos, que é destacado nessa primeira leitura, ele não vem para falar de si, ele não vem para ocupar o lugar de Deus, ele fala sobre aquilo que ele escuta, ele fala sobre aquilo que ele vive, ele fala e transmite sobre aquela intimidade que ele tem com o Pai, aquele que o enviou. E ele ganha uma autoridade justamente por isso, porque ele escuta. Ele não escuta a sua voz, os seus desejos, os seus impulsos, as suas vontades, mas ele escuta a voz de Deus. Ele não escuta a voz do seu próprio ego, da sua própria vaidade, da sua própria arrogância. Ele quer escutar a voz de Deus, e não só escutar no sentido corriqueiro, mas ele quer fazer com que a própria voz de Deus seja atualizada na sua vida, seja realizada na sua vida. O texto ainda continua dizendo que ofereci as costas aos que me batiam. Parece por algum momento aqui, para a gente não se deixar enganar somente pela fragilidade da dor, que aqui a gente encontra a fragilidade do servo. Não é fraqueza, nunca foi. Não foi fraqueza, foi obediência, foi amor, é entrega voluntária, é da sua própria vontade, é do seu próprio querer, e por isso ele não reage à violência dos outros. Não reage, ele não se defende, ele não se vinga, muito pelo contrário, porque aquela dor a qual ele passa revela algo muito maior do que nós, muito maior do que aqueles que inclusive usam de violência. Não desviei o rosto de bofetadas e cusparadas. Aqui a gente percebe o quanto Deus se humilha por amor a cada um de nós, o quanto Deus ama, até onde vai o amor de Deus por cada um de nós. Queridos, aqui não cabe a gente diminuir tudo isso que Jesus está passando por um simples sofrimento físico. Não é. Nós estamos falando do servo de Deus, o Cristo, aquele que sofreu na sua própria pele o sentido da obediência, da entrega até o final, sem consequências. Jesus, esse servo sofredor, ele foi humilhado publicamente, não só na frente dos judeus, na frente dos religiosos, ele foi humilhado também na frente dos pagãos. O servo, queridos, ele aceita ser desfigurado, ele aceita não ter aquela imagem a qual todo mundo esperava, ele prefere ficar completamente desfigurado, perder a sua forma, perder a sua figura e ser configurado à dor. A gente até, quando a gente não tem alguém sentindo uma dor, a gente já vê logo, poxa, que cara é essa, fulano? Pô, tô com dor. A dor, quanto mais intensa ela é, mais nós vamos perdendo a nossa figura, mais nós vamos ficando desfigurados. Mas, como diz a própria palavra nessa primeira leitura, o Senhor é o meu auxílio, por isso não me deixei abater. Vejam que o sentido, o sofrimento aqui ganha um outro sentido, tem uma outra perspectiva.
Nós, na nossa vida, quando uma unhazinha do pé está encravada, quando um fiozinho de cabelo está caindo, quando alguma coisinha ou outra que está acontecendo, quando a gente recebe um diagnóstico, quando a gente recebe uma notícia ruim, a primeira coisa que a gente vai falar ou imaginar, talvez a gente nem fale porque não tem coragem, mas fica dentro do nosso coração é: Deus me abandonou, Deus não está comigo. Não, Ele está contigo, Ele só não veio para fazer a tua vontade. Nós é quem devemos fazer a vontade do Pai. E o servo, o sofredor, é aquele que em tudo faz a vontade do Pai. E aqui essa força desse servo não vem da ausência de dor, porque o servo sente dor, ele sofre, ele apanha, ele é humilhado. E o próprio texto do Evangelho hoje deixa isso narrado para nós. Por isso, não é de uma ausência de dor, mas é da certeza daquilo que sustenta o servo. E o que sustenta o servo? O fato de ele ser muito amado. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho. E o seu Filho não é simplesmente um rei, como esperavam os judeus, como esperavam os pagãos, inclusive, mas é o Filho, o rei servo. A dinâmica de rei que tinha na mentalidade de Jesus era outra, completamente oposta, inclusive a nossa e do povo judeu. O servo revela, queridos, uma lógica que é completamente diferente da nossa, uma mentalidade, uma forma de viver a nossa vida de dor, ou a nossa vida de dores, completamente diferenciada, ou melhor dizendo, até ressignificada, dá um novo sentido. E os padres da igreja dizem uma frase muito bonita para nós: a verdadeira força, queridos, não está em evitar o sofrimento. Guarda isso no teu coração, seu servo sofredor. A verdadeira força não está em evitar o sofrimento, mas em permanecer fiel dentro desse sofrimento, na perspectiva desse sofrimento. Permaneça fiel, não fuja. Jesus não fugiu da dor, Jesus não fugiu da humilhação, Jesus não fugiu da cruz, Jesus não fugiu das cusparadas, Jesus não fugiu das dores, Jesus não fugiu de nada. Jesus não fugiu da violência. A segunda leitura, queridos, da carta à comunidade de Filipe, fala sobre o esvaziamento de Deus, o aniquilamento de Deus, o quanto Ele se esvazia, e tudo isso tem um sentido: amor. Casados, há muito ou pouco tempo, vocês o tempo todo experimentam isso, né? Porque quem ama muitas vezes precisa se esvaziar. Quem ama muitas vezes espera muito mais do que entrega, não é isso? Quantas vezes dentro dos lares a gente vê essa realidade? E aí está o verdadeiro sentido do amor, a própria prática do amor. O Cristo não esperava recompensa, o Cristo jamais esperou ser amado conforme as capacidades humanas, mas o mínimo a gente precisa entregar, o mínimo. E o mínimo também a gente precisa fazer nesta Semana Santa. Não é só hoje a Semana Santa, não é só no domingo e a gente vai se ver só no domingo que vem, não. A Semana Santa cristão, católico, devoto, piedoso, ela começa hoje, mas ela vai exigir de nós a nossa presença. Padre, mas eu estou sofrendo muito porque eu trabalho até tarde. Venha quando der. Padre, mas eu vou chegar muito cansado, eu vou chegar lá por volta de 7, em cima da hora das celebrações, então eu não vou. Venha até arrastado, mas venha. Porque senão a gente se acomoda, a gente não se esvazia. Por isso, queridos, esse texto ele revela para nós, descreve para nós o movimento de Deus, o movimento do Cristo, que desce, se humilha e ao mesmo tempo é exaltado. Não é aquela mesma dinâmica que ele mesmo apresenta? Quem se humilha será? Quem se humilha? Quem se humilha será? E quem se exalta será? E olha que coisa bonita essa segunda leitura fala para nós, nos nossos corações, para a gente começar bem essa Semana Santa. Sendo de condição de vida, não se apegou. Veja aqui aquela quebra, né? Aquela expectativa que é rompida. Deus não se agarra ao próprio poder.
Deus, sendo rei, poderia se apegar, mas ele, tem uma palavra em grego que fala, kenosis, ele se esvaziou. Cristo, ele não perde a sua divindade de jeito nenhum, mesmo na cruz, não perdeu a sua divindade, em tudo foi fiel, mas ele renuncia àquele privilégio, naquela cabeça, naquela concepção daqueles religiosos, né, de ser tratado como Deus, um Deus poderoso, um Deus que tem um monte de pessoas ao redor, cheios de fariseus e mestres da lei, aqueles doutores que sabiam tudo da lei, as 400 e poucas leis, costumes, qual é o maior mandamento, o tempo todo discutindo sobre besteira, perdendo tempo. O tempo todo aquele povo esperava, né, um Deus que tivesse um bando de pessoas ababacadas, essa palavra que eu já usei uma vez aqui, né, ao seu redor. Mas Deus não quer essa palhaçada. Por isso ele se esvazia, por isso ele assume a nossa condição humana, assumindo a condição não só humana, mas aquele humano que é servo. Aquele Deus que assumiu a nossa humanidade não para servir-se, até porque a gente não pode servir nada nessa humanidade fracassada e corrompida, a gente não pode entregar nada para Deus, mas mesmo assim ele assumiu a condição de servo. Aquele Deus que naquela perspectiva do povo poderia dominar, se vingar, aniquilar todo mundo, ele escolhe não ser servido, até porque a escola do Cristo com seus discípulos é uma escola de serviço. Por isso Cristo, ao assumir a nossa humanidade, queridos, ele escolhe uma coisa diferente das expectativas dos outros judeus. Ele escolhe servir, ele escolhe se entregar, obediente até a morte e morte de cruz. Veja, não é qualquer morte, não é qualquer morte, é a morte de cruz, é a morte mais humilhante, reservada somente para aqueles que eram desprezados, o pior tipo de morte. E vejam, dentro de um tempo que religiosamente não era permitido, né, ou tão tolerado assim. Aqueles que falavam de Deus, aqueles que viviam da palavra, ou deveriam viver da palavra, aqueles que eram compreendidos como os servos da palavra, em nada serviram a palavra, muito pelo contrário, utilizaram da palavra que é vida para matar Deus, matar aquele servo do Senhor, matar aquele que ensina o verdadeiro sentido da religião, inclusive. Mas nós, assim como judeus, de muitos modos fazemos a mesma coisa. Utilizamos da palavra não para libertar, mas para aprisionar. Utilizamos da palavra não para amar, mas para odiar. Utilizamos da palavra não para criar pontes, mas para criar muros, o tempo inteiro. Por isso, Deus o exaltou. A exaltação, queridos, não vem antes. Não vem antes. A exaltação, ela vem depois daquela entrega total de Deus. E onde está o ápice dessa entrega total? A morte na cruz. A morte na cruz. A lógica disso tudo, queridos, é que Deus, ele tem uma ideia, uma dinâmica um pouco, graças a Deus, completamente diferente da nossa, né? Ele vence a morte descendo, assumindo a nossa condição humana, a nossa miséria, porque a cruz, ela não pode ser entendida como derrota, e o cristão, ele ressignificou a cruz, ele mudou completamente o sentido da cruz. A cruz, ela é sinal de revelação de todo o projeto de Deus, revelação do amor, até onde vai o amor com cada um de nós, mesmo nós não merecendo. E a gente olha no Evangelho tantas coisas bonitas, belas, profundas, significativas para a nossa Semana Santa que a gente precisa meditar. Primeiro, aquela cena de Jesus diante de Pilatos, né? Aquele silêncio que desmorona, desconstrói qualquer tipo de poder. Jesus, como diz a palavra, Jesus nada respondeu, não deve nada a ele, nada respondeu. O silêncio de Jesus aqui, queridos, não é uma humilhação, muito menos submissão. Ele só não entra no jogo de poder. Aquele toma lá e dá cá, réplica,
trépida, vai dali, vai daqui, vai dali, vai daqui. Jesus não vai dar isso. O que adianta ele responder tudo? Ninguém ia entender nada. Todas as palavras que Jesus falava eram palavras soltas ao vento. Ninguém entendia nada, ninguém compreendia nada, ninguém queria viver, ninguém ia entender nada. Jesus está falando para cá e eles estão entendendo para lá. Por isso, de muitos modos, queridos, quando nós estamos em seladas como essa que Jesus foi lançado no Evangelho de hoje, a nossa melhor saída também é não responder nada. Não precisamos responder nada. Não precisamos informar ninguém, não precisamos ter respostas para tudo. Vejam, o tempo todo queriam respostas de Jesus e Jesus nada respondeu. Porque de fato, queridos, a nossa humanidade ela vai sempre depender de reações. Olha, te entregaram por causa disso, vamos reagir a isso. Não é isso que essas redes sociais, infelizmente, no nosso tempo hoje não apresentam? Vamos reagir a uma informação, e a gente cada vez está mais alienado a essas realidades, né? A árvore, vamos responder a árvore que agora caiu, não tem que responder. Vamos responder agora sobre todos os problemas do mundo. Não tem novidade nenhuma. Não você tem problema. Não você tem violência, não você tem ódio, não tem que responder. Por isso, às vezes, é melhor que nós nos calemos. Essa semana vai provocar em nós essa realidade, esse movimento, essa dinâmica. Jesus, queridos, ele vence não porque ele reage, porque de fato ele não reage, mas ele simplesmente silencia. E estando em silêncio, faz a gente voltar àquela primeira leitura. O servo que vai em silêncio, só querendo obedecer a Deus. Uma segunda coisa que eu queria chamar a nossa atenção sobre o Evangelho de hoje é a escolha de Barrabás, que fala sobre a nossa humanidade, é um reflexo da nossa humanidade. O povo que escolhe criminosos, o povo que escolhe pessoas que não são tão boas assim e rejeita aquele que é inocente. Nós fazemos isso o tempo todo. Nós escolhemos aqueles que estão conosco, nós escolhemos aqueles que nos validam, nós escolhemos aqueles que nos escolhem, nós escolhemos aqueles que o tempo todo nos aplaudem, nós escolhemos aqueles que o tempo todo nos confirmam. Não foi uma diferente realidade de Jesus? Mas ao mesmo tempo a gente rejeita, porque não tem como a gente agradar dois senhores, né? Não dá. O pior é que no nosso tempo a gente está tão alienado, né? Tão assim, já sem perspectiva, tão perdidos, que a gente já está vivendo nessa dinâmica há muito tempo, mas a gente ainda não se deu conta. Agradando a 2, 3, 5, 10, 20 senhores. E aqui a gente vê, queridos, uma profunda dor da nossa humanidade. A gente prefere violência, a gente prefere o medo, a gente prefere ameaça, porque nos é conveniente, porque nos basta. A gente prefere amedrontar, mas a gente rejeita aquilo que é verdadeiro, assim como os judeus rejeitaram. Essa semana mesmo a gente ouvia no Evangelho, né? A todo momento a presença de Jesus já se tornou insuportável, porque era a verdade que a gente precisava encarar. Essa verdade que a gente vai experimentar durante toda essa semana, ela precisa ser encarada. A gente precisa olhar para Jesus. Quem aqui já viu o filme Paixão de Cristo, né? Não, Paulo, não vejo um filme muito forte. Então vai ver. Vai ver. Não chora, não, eu choro. Na sexta-feira, muitos de nós vai vir até com balde, né? Para deixar as lágrimas, encher o balde ali. Mas calma. A gente às vezes chora por aquela dor, mas infelizmente ao longo do ano a gente não lembra quantas vezes nós rejeitamos a Deus e escolhemos muitos criminosos. Quantas vezes nós rejeitamos a Deus e escolhemos muitas realidades de morte e não de vida. A gente rejeita o que é verdadeiro, mas a gente não se converte. Não temos conversão. Uma outra coisa que também o texto do Evangelho nos fala hoje, que é muito dolorido, é muito provocante, é chocante, melhor dizendo, é aquela zombaria toda. Aquela zombaria de Jesus. A falsa coroação. Tudo aquilo causa muita dor, causa muita angústia, causa muito medo.
colocam sobre Jesus a coroa de espinho, vestem ele com o manto, e ainda dizem: salve o rei dos judeus, ironizando. Colocam uma placa lá em cima dele: este é o rei dos judeus. Às vezes, nós vivemos com ironia, com deboche. Porque nós dizemos com as nossas próprias atitudes, com as nossas próprias palavras: este é o rei dos judeus. Mas o nosso comportamento são como daqueles judeus. São como daqueles judeus. É uma ironia muito profunda, eles zombam. Mas eles estão dizendo a verdade. Na zombaria, na ignorância, eles estão dizendo a verdade. Porque o Cristo é rei, mas ele não é um rei como eles esperavam. Eles esperavam o tempo todo um rei que fosse servido, e no entanto o rei está indo para a cruz. Nenhum rei morreria na cruz, seria capaz de morrer na cruz. E agora vamos falar da cruz, o ápice da revelação do Evangelho de hoje. Meu Deus, por que me abandonaste? Jesus aqui, ele faz ecoar o Salmo 22. Aqui, queridos, Deus não o desprezou, não é desprezo, não é. E o coração de Jesus ali, ele entra num profundo abismo, não um abismo de solidão, mas um abismo de oração. Ele entra em intimidade com o Pai, ele reza, ele está o tempo todo em oração. E aqui a gente vê uma realidade que, mesmo diante disso tudo, dos fatos serem narrados na história, o Cristo veio, se encarnou, morreu, foi condenado, morreu na cruz, e ali a gente vê aquela perspectiva de treva, uma treva sobre a terra. Claro, mataram o Filho de Deus. O véu do templo que se rasga, isso significa muito para nós, queridos, porque Deus não está mais escondido, não precisou mais viver escondido, ou, como muitos pensavam naquele tempo, fugido. Agora o nosso acesso ao Pai, ele foi aberto, escancarado, por uma ferida. A ferida que foi aberta no mundo. A cruz abriu aquela ferida no mundo, para que Deus ali fosse revelado, para que Deus ali fosse experimentado, para que Deus ali fosse visto. E a gente, nessa semana, vai experimentar essa realidade. Nessa semana, a cruz, no domingo de hoje, porque a gente vê aqui a paixão do Senhor, mas a paixão do Senhor é na cruz, aquele instrumento que rasga a nossa história, rompe esse tempo que a gente vive, cronológico, para a ação de Deus acontecer. Olha que coisa bonita e sobrenatural. E nós meio que paramos no tempo para contemplar os mistérios de Deus, para a gente contemplar tudo aquilo que Deus está revelando, tudo aquilo que foi escondido, o verdadeiro sentido do amor a Deus, de Deus, por cada um de nós. Queridos, tem um último ponto que eu não poderia deixar de destacar, que é a reação daquele centurião, Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Ora, quem é que no fim das contas reconhece Jesus? Era judeu? Não era. Eram os doutores da lei? Os mestres da lei? Não eram. Eram aqueles que frequentavam o templo, sinagoga? Não era. Nem religioso era. Quem foi que reconheceu? Verdadeiramente este era o Filho de Deus. Era um pagão diante da cruz. Aquele que o mundo menos espera. Porque dos religiosos esperam tudo. Deus não espera nada. Dos religiosos se esperam os piores tipos de comportamento. E veja, daquele pagão sai uma palavra de verdade, não ironizada, não provocada, mas verdadeiramente, diante de todo aquele cenário de caos, de dor, ele vê que ali verdadeiramente era o Filho de Deus. Queridos, eu queria que a gente nessa semana pudesse experimentar profundamente cada rito dessa grande semana. E como eu disse no início, ela é santa por causa de Jesus.
E como pela cruz do Senhor, que rasga o nosso tempo hoje, cronológico, para que, caioticamente a gente pode dizer isso, né? Para que o tempo de Deus aconteça dentro do nosso, a gente precisa participar de tudo. O nosso sofrimento humano, queridos, ele é completamente transformado pelo Cristo. A gente precisa parar de recusar essa travessia, para que a gente perceba o verdadeiro sentido da dor, que também está ligado ao amor. Porque o Cristo na cruz, ele não vai eliminar a sua dor. E a gente precisa parar, inclusive, de pedir a Jesus o tempo todo para eliminar a nossa dor. Porque no fundo a gente sabe que essa dor ela pode até não passar, mas ele revela algo que se torna muito real no nosso tempo. Ele revela o que essa dor pode transformar para nós. Primeiro, aquele caminho de humilhação se torna um caminho onde as coisas de Deus são reveladas. Depois de perda, parece que Jesus perdeu tudo, parece que Jesus ficou sem nada, mas é nessa perda, nesse lugar, que Jesus entrega tudo, entrega toda a sua vida, e por fim a morte de Jesus na cruz, que é ali o espaço da manifestação de Deus, onde ele rasga a nossa história, rasga o tempo, e ali nesse rasgo faz entrar a vida nova em nós, mas a partir do Cristo. Que nós, queridos irmãos e irmãs, possamos perceber uma coisa fundamental nessa semana: não existe ressurreição para quem não aceita descer. Não vai existir uma Páscoa no sábado santo ou no domingo quando você vier. Eu sei que vamos dar uma feliz Páscoa só. A gente precisa aprender essa dinâmica com Jesus. Precisamos da intercessão de Nossa Senhora, Mãe das Dores, que tudo acompanhou o seu filho até a cruz. Eis aí o teu servo, eis aí a tua mãe. Possamos perceber essa mesma dinâmica, não estamos desacompanhados, não estamos sozinhos. A mãe que ama o filho também permanece conosco, permanece com a igreja, acompanha a igreja até o Calvário, acompanha o Cristo até a ressurreição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.